Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto à Câmara para aprovação a ata da 32ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, em votação, ata aprovada como distribuída. Leitura, passamos à leitura do expediente. Não há, excelência. Não há expediente, comunicações da presidência e sorteio de processo. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, senhor conselheiro substituto, tendo em vista a realização nos dias 6, 7 e 8 de outubro do corrente, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no primeiro Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa, com a colaboração do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tendo como temas específicos políticas públicas para a saúde, políticas públicas para a educação, infraestrutura e PPP, parceria público-privada, compras públicas e desenvolvimento sustentável. Submeto ao colegiado com fundamento no artigo 67 e 98 do Regimento Interno desta Casa o adiamento da 36ª sessão ordinária desta Câmara, prevista para ocorrer no dia 7 de outubro próximo, para o dia 14 de outubro de 2015, ante a participação de vários membros deste tribunal, dada a dimensão e a importância do evento. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Como vota o conselheiro Abudib? Acompanho. Conselheiro Pimentel? De acordo. Determina a Secretaria-Geral das Sessões a adoção das providências necessárias à alteração das pautas respectivas. Devolução dos processos com pedido de vista. Não há. Apreciação de medidas cautelares. Também não há. Leitura de acordo e pareceres. Palavra, conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, senhor presidente. Acordo TC 1027/2015, processo TC 2753/2015, prestação de contas bimestral, referente ao sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2014, da Câmara Municipal de Pinheiros, saneamento da omissão, arquivamento. É só. Eu vou adiantar, vou ler o acórdão, vou ler os acordos de minha responsabilidade e já passo para o conselheiro Pimentel. Acórdão TC 974/2015, segunda Câmara. Processo TC 2758/2015, Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar para o acórdão TC 975/2015, processo TC 3196/2015, Prefeitura de Montanha. Acórdão TC 976/2015, processo TC 3974/2015, Fundo Municipal de Saúde de Castelo, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão, arquivar.
Acórdão TC 1034, 2015, processo TC 3648, 2014, Prefeitura de Castelo, prestação de contas bimestral, sexto bimestre e meses 13 e 14 de 2014, saneamento da omissão arquivar. Acórdão TC 1035, 2015, processo TC 3200, 2015, Fundo Municipal de Montanha, Municipal de Saúde de Montanha, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2014, saneamento da omissão arquivar. Passa a palavra ao conselheiro Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, doutor Heron, senhoras e senhores. Acórdão TC 921-2015, processo TC 2475-2014, CREFS, prestação de contas anuais, exercício 2013, responsável Rosângela Pereira Marins, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 969-2015, processo TC 2716-1996, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, convênio 121/95, responsável Domingos Pagani, prestação de contas, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 1031/2015, processo TC 2725/2015, Prefeitura Municipal de Iguaçu, prestação de contas bimestral, responsável prefeita Vera Lúcia Costa, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1032/2015, processo TC 2731/2015, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, prestação de conta bimestral, responsável prefeito Eduardo Marozzi Zanotti, saneamento da omissão, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado. Vamos passar ao julgamento dos processos em pauta. Concedo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudi. Obrigado, senhor presidente. Inicio o processo 2495/2014, uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2013, da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial SUPIM. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando as contas regulares com a devida quitação, após o trânsito, arquive-se. Processo a seguir, 44-41/2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Águia Branca, um. 46-41/2010. Processo as irregularidades constatadas pela área técnica, em relatório conclusivo, foi 1. Falta de repetição de certame, 2. Falta de controle de medicamentos, 3. Ineficiência de controle de abastecimento, com ressarcimento de 363 mil VRTE, 4. Falta de agente fiscalizador, 5. Ausência de controle externo. Propondo o julgamento das contas como irregulares com ressarcimento sugerido. Ministério Público Especial de Contas, parecer da Lavra do eminente procurador-geral Dr. Luiz Henrique Anastácio, anuiu aos termos da conclusiva na 13ª sessão ordinária, realizada na 2ª Câmara. Foi oportunizada a apresentação de sustentação oral. O gestor insurgiu-se
especialmente com relação ao gasto de combustível. Disse que assumiu em 2009 que a administração há 24 anos comprava combustível no único posto existente no município, de 10 mil habitantes, e que houve uma economia de 30% durante esse exercício, em face do rigor do controle que o mesmo instituiu. Falando também da economia na aquisição de equipamentos, de medicamentos, com a implantação do controle. É o relatório. E analisaremos as irregularidades de forma individualizada. Falta de repetição de certame. Transcrevemos em parte a manifestação da área técnica. A equipe de auditoria constatou que no certame licitatório, carta convite 03/2009, a administração considerou vencedor o único licitante que apresentou a proposta. Aduziu não ser possível haver a confratação de proposta, visto existir somente uma. Entendeu regular o ato afirmando por inexistência de competição, afirmando ser necessário o mínimo de 3 propostas válidas, não somente o envio de, no mínimo, 3 cartas convites. O defendente apresentava defesa conjunta, trazendo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, apareceu a consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 09997, entendimento da doutrina, afirmando ter procedido de acordo com a legislação. Justificar a contratação pelo fato do número mínimo de convite ter sido enviado, não estando a administração vinculada à entrega das propostas. Nesse terim, cabe ressaltar que o parágrafo 7 do artigo 22 da LLC se refere ao número mínimo de licitantes e não de convidados. Desta forma, diz a área técnica, resulta claro que, se tratando de modalidade licitatória, não seja não somente o envio das cartas, mas a comparecimento, sugerindo a manutenção da regularidade. A respeito da responsabilidade de convite, sem que haja no mínimo 3 propostas válidas, Marçal Justo em Filho nos ensina: a inexistência de no mínimo 3 potenciais interessados ou não comparecimento licitante sem número mínimo não se constitui em causa de invalidação de procedimento licitatório, não obstante a inexistência do Tribunal de Contas em adotar a interpretação distinta. A administração deve justificar por escrito a ocorrência. Não é compatível com a lei que o entendimento de que o número mínimo de 3 deverá ser apurado em relação às propostas válidas. Algum tem afirmado que, inexistindo número igual ou superior a 3 propostas válidas, a licitação deverá ser repetida, ou seja, o problema não seria de se dirigir o convite para 3 licitantes, mas de ser por eles atendido. Em primeiro lugar, não é possível subordinar a validade da licitação à escolha totalmente subjetiva e arbitrária dos particulares a quem foi dirigido o convite. Se os particulares não desejarem apresentar a proposta ou se o fizerem em termos inadequados, não se pode atribuir a consequência da automática invalidação do certame. Como podemos ver, o simples fato de não comparecer e o número mínimo de 3 convidados por si só não é fato determinante para a invalidação do processo licitatório da modalidade convite, como quis demonstrar a área técnica, razão pelo qual afasta a irregularidade. 2. Falta de controle de medicamentos. A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ineficiência da administração no controle de medicamentos. Foram trazidas várias substâncias que comprovam a irregularidade. A defesa pautou-se por afirmar que estava em processo de reabilitação e, portanto, depois de apontadas as irregularidades, tomou providência para que corrigisse as falhas apresentadas. Alegou se tratar de falhas formais e, por não causar prejuízo ao erário, não merece o juízo de reprovabilidade. Em sede da análise, as razões da defesa não merecem prosperar, diz a área técnica. A afirmação que não houve dano ao erário é inverossímil. Erário é conjunto de bens do ente público, neste incluídos os medicamentos, bem como a estrutura que os acondiciona, ainda que não seja possível quantificar o dano. A falta de gerência de coisa pública apresenta como situação irregular capaz de gerá-lo. Permito-me discordar do entendimento. Em fase de defesa oral, o responsável afirma que adotou os procedimentos de organização e controle e que entendo que o gestor não pode ser apenado, uma vez que as falhas apontadas pela área técnica foram corrigidas. Além disso, não foi efetivamente apontado qualquer dano ao erário. Limitou-se a apontar uma falha formal que foi propriamente sanada pelo gestor, assim que recebeu a notificação por parte desse tribunal. Assim manifestam por desconsiderar a irregularidade pretendida. 3. Ineficiência de controle de abastecimento.
A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de controle de fornecimento de combustível. Afirmou que, dado a inexistente de documentos que comprovam a correta utilização do produto, imputa seu ressarcimento horário no valor total do contrato. O defendente apresentou justificativas balizadas no princípio da razoabilidade. Aduziu que a ausência de controle não enseja a presunção absoluta do gasto de combustível em outras atividades que não sejam públicas. Em sede de análise, traz o entendimento de Ulisses Jacobides, a área técnica, sobre a existência de dano e sua necessidade de apuração. Quais as causas que excluíram isso tudo do erro? Na defesa oral realizada, o responsável afirma que assumiu a prefeitura em 2009 e realizou uma economia de 30%, ao agir com rigor e controle, que o mesmo após a abertura do processo legislatório não houve interessado no fornecimento de combustíveis. Assiste razão ao responsável. Analisando a evolução dos gastos de combustível através do relatório de auditoria ordinária, constatei que houve uma economia substancial nos gastos de combustível no exercício de 2009, esse que estamos tratando, quando o recorrente assumiu, conforme demonstrado no quadro. Processo 0750 de 2009, referente ao exercício de 2008, o total gasto em combustível da Prefeitura de Água Branca foi R$ 1.119.058,88. No ano seguinte, processo Intel, o gasto foi R$ 862.640. Assim, diante da análise do exercício anterior, ficou constatada a existência de economia suscitada pelo gestor em fase de sustentação oral. Não há como penalizar administrador público que comprova a eficiência de sua gestão e atendimento ao interesse público, economicidade, princípios norteadores da administração pública, cumprido na Constituição Federal de 88. Além disso, devemos levar em consideração que estamos tratando de um município do interior cuja população é 10 mil habitantes e que possui apenas um posto de combustível na localidade e outro mais próximo, aproximadamente 30 quilômetros, o que inviabiliza o abastecimento de veículos da administração em outro local. Em face do disposto, afasta a irregularidade. Falta de agente fiscalizador. A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de fiscal do contrato ou regulamento designado que afronta as disposições do artigo 67 da Lei 8666. O defendente afirmou haver fiscalização do secretário municipal de onde o veículo estava lotado por meio de pessoa especificamente designada. Notas dos documentos trazidos pela defesa, não foi apresentado qualquer ato que disponha sobre a determinação de servidor para atuar como fiscal do contrato. Em sede de análise, traz que a fiscalização do contrato afigura-se como dever da administração ante o caráter vinculativo da Lei 8666. Sendo incorreto inferir que se trata de mero poder discricionário do gestor. A respeito da fiscalização contratual, vejamos o que diz o ilustre doutrinador Marçal Justem Filho. Haverá casos nos quais será dispensável a aplicação tão estrita do texto legal. A regra será atendida quando a atividade de fiscalização puder realizar satisfatoriamente no momento de entrega da prestação. Em muitos casos, basta o controle da qualidade desenvolvido na ocasião do recebimento da prestação. Como o contrato em tela refere-se ao fornecimento de combustível, digo eu, não haveria necessidade de se designar formalmente, uma vez que a fiscalização poderia dar-se documentos como notas fiscais. Com a economia identificada no item anterior, é claro que o contrato foi fiscalizado. A ausência de controle interno é a quinta irregularidade. A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de controle interno devidamente instituído que afronta os limites, os dispositivos constitucionais. Quanto a esse item, a área técnica refere-se à ausência de um órgão de controle interno do município. Vale ressaltar que estamos tratando do município de Águia Branca, uma população de 10 mil habitantes. O defendente demonstrou que, embora não tenha instituído o órgão de controle através da legislação específica, o controle interno é realizado através de várias ações de diversas áreas que compõem a estrutura administrativa. Ressalta-se que esse tribunal implantou o Guia de Orientação para a Implantação do Sistema de Controle Interno em 2011,
constatando a dificuldade da implementação do controle interno por parte dos gestores, que, embora previsto na Constituição Federal e Estadual, não havia sido regulamentado. Assim, verificando que os presentes autos tratam do exercício de 2009 e a orientação desse tribunal aconteceu em 2011, é possível tratar com recomendação. Ante o exposto, tendo como justo divergir da área técnica do Ministério Público de Contas, e acolho a totalidade das razões justificativas dos atos de gestão de responsabilidade do senhor Ângelo Antônio Cortelete, João Batista Regatieri e Francisco Isael Breda e Arilson Antônio Polese, os últimos membros da Comissão Permanente de Licitação. É o voto, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência e faço da divergência. Havendo divergência, coloco em discussão. Senhor presidente, Palavra com o doutor Heron. gostaria só assim, de um esclarecimento por conta do esclarecimento do conselheiro relator acerca da primeira irregularidade, que é falta de repetição de certame, refere-se ao posto de gasolina. Só tem um posto, excelência. Só tem um posto, em que é feito um abastecimento, inclusive, por mais de 20 anos. Seria essa? Não é possível se abastecer em outro posto. É antieconômico, né? A distância. Certo. É que seriam justificativos justamente para serem trazidas, né, no caso da ausência de repetição do certame, que o gestor, infelizmente, não trouxe, né? E outra questão é a respeito, houve sustentação oral nesses autos e não há manifestação técnica de defesa. Houve sustentação oral nesses autos, certo? Houve, né? Ah, tá ok. É porque não... Houve sim. Houve, então nós não... 13ª sessão ordinária. É que como não consta, como a gente não tem acesso, nós não temos acesso aqui, como não foi enviado para a técnica, não foi feita manifestação técnica de defesa, nós não temos acesso aos termos da sustentação oral. Haja visto, eu não me lembro, ou eu não estava, ou talvez seja outro procurador. Talvez devido ao tempo também. Não houve novos documentos com relação a... Gostaria só de ainda assim, solicitar a vista dos autos, só para poder ver os termos, né? Claro, checar os termos da sustentação oral. À vontade. Que Vossa Excelência utilizou no voto. Obrigado. Vistas ao Ministério Público Especial de Contas. Devolvo a palavra à conselheira Budinho. Obrigado, presidente. Vamos ao processo 5715. Esse processo é relativamente simples. Trata-se de uma representação do procurador Dr. Luciano Vieira, narrando eventuais irregularidades ocorridas na Prefeitura de Apiacás, exercício 2010 e 2012. A única irregularidade existente é a transposição entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa. Foi despendido o valor de R$ 23.405, gastos com a Polícia Militar. A Polícia Militar realiza o abastecimento de combustível de sua própria, com orçamento próprio, exclusivamente através de cartão denominado Gold Car. Entretanto, cumpre esclarecer que o prédio que está sediado da Polícia Militar em Apiacá pertence ao Poder Público Municipal, cedido através de regime comodato, Constituição, sendo assim as despesas mensais de água e energia são custeadas pela Prefeitura Municipal. Núcleo de análise conclusiva elaborou instrução técnica propondo a procedência da representação, retorno dos autos ao Ministério Público, procurador Luciano Vieira anuiu, considerou como uma grave violação à norma e, inclusive, citando como ato de improbidade administrativa. O defendente apresentou sustentação oral
afirmando que as despesas foram equivocadamente classificadas de forma contábil através da ação de governo número 2006, apoio à Polícia Militar. Justifica que tal fato, no passado, os municípios faziam um pacote financeiro para ajudar a reforma de viaturas de combustível da Polícia Militar, e asseverou que as despesas continuaram sendo de natureza pública. Eu estou acompanhando o Ministério Público e a área técnica na procedência da representação. Com relação ao registro do eminente procurador sobre o fato da presente irregularidade caracterizar-se de ato de improbidade administrativa, deixe manifestar, uma vez que a condenação desse tribunal possui natureza administrativa e carece de competência essa Corte para o julgamento da matéria. No mérito, ficou demonstrado nos autos a aplicação dos recursos públicos em propósito distinto do previsto das respectivas leis orçamentárias. Verifica-se que os recursos destinados pela lei orçamentária para apoio à Polícia Militar foram utilizados para fins diversos. Essa administração se viu obrigada a utilizar a rubrica diversa daquela, de fato, correspondente ao gasto. De forma que eu estou acompanhando pela procedência. No caso concreto, analisando as durações orçamentárias promovidas pelo município de Apiacá, que tornaram possível que os créditos orçamentários da ação apoio à Polícia Militar suportasse empenho nela realizado, verifique-se que, de fato, houve remanejamento de verbas de um programa para outro. Mas estou deixando de aplicar multas, porque não constatei desvio de recurso público destinado para fim particular ou outro que não fosse de natureza pública. Não constatei dolo ou má-fé por parte do responsável. O voto, por fim, para o envio de determinação aos atuais gestores, com amparo no inciso 3 do artigo 57, para que adeque o orçamento do município para que os recursos vinculados a uma finalidade específica sejam utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação. Há uma divergência com relação à aplicação da multa e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloco em discussão em virtude da divergência. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro José Antônio Pimentel. Correlator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra à conselheira Budi. Por último, senhor presidente, processo 204/2015, é uma representação. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, votando pela improcedência com o seu consequente arquivamento. E é só. Conselheiro Sérgio Abudibe, relator. Processo 2495/2014, regular com quitação arquivar. Processo 4641/2010, vistas com o Ministério Público Especial de Contas. Processo 5715/2013, procedência, rejeitar razões de justificativas, deixar de aplicar multa, arquivar. 204/2015, improcedência, arquivar. Passa a palavra ao conselheiro Pimentel. Processo 748/2009, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, é um relatório de auditoria. O responsáveis, Aldo Soares de Oliveira, prefeito, e a empresa Suporte Consultoria e Assessoria Limitada.
Trata-se de contratação de auditoria interna nos últimos dias do mandato, dezembro de 2008. Nenhum documento foi encontrado na Prefeitura que comprovasse a execução do serviço. O ex-prefeito foi rével, a empresa contratada não conseguiu comprovar a realização do serviço, arguindo tão somente que cabe ao Tribunal de Contas comprovar a não execução do serviço. Ocorreu prescrição da multa em relação ao ex-prefeito, mas não em relação à empresa que foi citada já em 2012. Não há divergência e vou ler então a conclusão do voto. Ante a todo exposto, voto com base no artigo 7.1 e seguindo a lei orgânica do TCE para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, aplicação de multa em relação ao ex-prefeito Aldo Soares. Acompanhando a administração técnica e ministerial, voto por 1, rejeitar a defesa apresentada pelos responsáveis pela Sociedade Empresária Suporte Consultoria e Assessoria Limitada, senhor Ramon Rigoni e Rafael Velasco. 2, com base no artigo 115 da Lei 621/2012, artigo combinado com o artigo 207, resolução 261/13, pela convenção em tomada de contas, no sentido de julgar irregulares os atos de gestão ora examinados sob a responsabilidade do senhor Aldo Soares de Oliveira e a empresa Suporte Consultoria e Assessoria Limitada, através dos senhores Ramon Rigoni e Rafael Velasco, representantes legais, imputando-lhes solidariamente o débito equivalente a 19.323,14 VRTE, que deverá ser instituído ao cofre municipal, fixando-lhes o prazo de 30 dias a contar da ciência para que comprove perante ao TCE o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, ao qual deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação na forma da legislação em vigor. 3. Com base no artigo 593 da Lei 3293, vigente à época dos fatos, multa equivalente a 2.000 VRTE à empresa Suporte Consultoria e Assessoria Limitada, através dos senhores Ramon Rigoni e Rafael Velasco, representantes legais. Após tanto julgada, arquive-se. Não tem aí divergência, presidente. É somente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator processo 748/2009. Rejeitar alegações de defesa, converter em tomada de conta especial, irregulares, ressarcimento, 19.323,14 VRTE, multa 2.000 VRTE, arquivar. Passa a relatar os processos seguintes. Processo 6025/2014, prestação de contas bimestral Cidades Web, relativo ao segundo bimestre de 2014, Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, responsabilidade do senhor Elmar Francisco Tom. Tendo havido saneamento da omissão, voto pelo arquivamento. Processo 2669/2014, prestação de contas anual, Prefeitura de João Neiva, exercício 2013. Responsabilidade Romero Cubo Figueiredo, Prefeito Municipal. Em consonância com a área técnica e o Ministério Público de Contas, parecer do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, voto. Pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de João Neiva a aprovação com ressalva das contas do senhor Romero Cubo Figueiredo, prefeito, frente à Prefeitura Municipal de João Neiva, exercício 2013, pela recomendação ao gestor para que proceda nos próximos exercícios a contabilização dos investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado no item 6.1.2 do regimento do RTC número 117/2015. O processo 9167/2015, 9170/2015, 9152/2015, 9154/2015, 9175/2015, 9179/2015 e
9972/2015, todos com emissão de parecer de alerta. É só. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges relatou processo 6025/2014, saneamento da omissão arquivar. Processo 2669/2014, aprovação com ressalva, recomendação arquivar. Processo 9167/2015, 9170/2015, 9152/2015, 9154/2015, 9175/2015, 9179/2015 e 9972/2015, emissão de parecer de alerta. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. Omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaçuí, saneada a omissão, arquivar. Os processos seguintes são atos de pessoal, admissões na Prefeitura Municipal de Vitória, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Tânia Fagundes Rocha de Sá, Jussara Isabel Batista, Denise de Araújo Mainardi e Ângela Maria Vicente. Os processos seguintes são aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Maria Aparecida Teixeira Ribeiro, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. A de Maria Valdinéia Silva, registro. De Elizabeth Souza Marques Leite, registro. De Sérgio Elmer, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. E de Nilson Gomes, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, aposentadoria de Robson da Silva Gonçalves, registro. Os processos a seguir são do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são aposentadorias, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Maria Marta do Nascimento, Luiz Alfredo Campana, Maria Aparecida do Rosário de Souza, Maria das Graças Dias, Marli Santos Pereira, Maria Helena Moraes Santos, Maria de Lourdes Correia de Paula e José Carlos Simval Festa. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Novo do Sul, aposentadoria de Pedro Juste, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cariacica, aposentadoria de Vitor Pauliello, registro. No Instituto de Previdência do município de Linhares, aposentadoria de Jailton da Silva, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Conceição da Barra, aposentadoria de Maria Anita Tomás, registro. Na Prefeitura Municipal de Alegre, aposentadoria de Luciene de Oliveira, registro. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, aposentadoria de Filomena Caldas Soares Ferreira, registro. Na Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Isabel Josiane de Paula, registro. E, por fim, são pensões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Interessados, todas pelo registro. Interessados: Dalva Augusta Beirite da Conceição, Simone Leia Casagrande e outros, Maria da Conceição Lima. E ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Gabriel da Palha, pensão de Elva Rodrigues de Ramos Paranhos, registro. E no Instituto de Previdência do Servidor do município de Linhares, pensão de Janeira da Silveira, outro registro. É só, presidente. O João Luiz Cota Lovati relatou processo 2717/2015, saneamento da omissão, arquivar. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro. Agradecendo a proteção de Deus e nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 23 de setembro, quarta-feira,
às 10 horas. Está encerrada a sessão.